Amém? Obrigada, querida. Deus abençoe. Então, vamos lá, irmãos. Shalom, shalom. Estamos aqui no Yom Kippur, nesse dia de expiação, o qual nós vamos fazer isso em memória do nosso Deus. Não vamos crucificar Jesus de novo, não vamos voltar lá, nem na eternidade passada, nem no dia em que Cristo Jesus foi crucificado, mas vamos ativar a memória, a nossa memória de compromisso para com o nosso Deus, e ativar também a memória do nosso Pai. Senhor, nós estamos firmemente decididos a andar uma vida de santidade, uma vida de comunhão contigo, e queremos voltar aos fundamentos da tua palavra, aos fundamentos eternos. Não queremos viver uma vida de aparência, uma vida de religiosidade, uma vida de libertinagem, uma vida de farisaísmo, mas queremos andar de acordo com o conselho da tua vontade. Então, amados, aqui o que o Senhor me deu é para nós voltarmos verdadeiramente para aquilo que o Senhor tem chamado as nossas vidas, no que ele veio conquistar de verdade. O que o homem perdeu no Éden? O homem perdeu a identidade de ser filho de Deus no Éden. Nós precisamos entender isso. Lucas fala isso. Ele vai chegando ali na genealogia, Abraão, e vai, aí ele chega. E Adão, filho de Deus. Então, nós perdemos isso. Nós passamos a ter a semente do diabo dentro de nós, e é isso que Jesus fala, filhos do diabo. Então, nós não estávamos livres dessa semente até encontrarmos o nosso Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando encontramos o Cristo, a própria palavra diz, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Então, Jesus, a primeira coisa que ele veio fazer é resgatar a nossa imagem, aquilo que o Pai nos deu lá no Jardim do Éden. Segunda coisa, Shalom, irmão Teixeira. Shalom, irmã Lilian, em nome de Jesus, pastor Andréia, sejam todos muito bem-vindos. Aí, o que acontece? Ele veio resgatar algo que o Adão, ele falou, assim que ele caiu, ele falou para Deus. Ele falou, foi a mulher horizontal que o Senhor me deu, vertical. Então, o culpado de eu ter pecado não sou eu e a minha cobiça. O culpado foi a mulher que o Senhor me deu. Então, o que Jesus veio fazer? Restaurar relacionamentos. É por isso que você vai ver ali no Êxodo 20, como a profeta Louise externou ali a respeito dos mandamentos do Senhor no século 21, ela trouxe exatamente isso. Os mandamentos do Senhor não foram anulados, eles continuam lá. Eles estavam em Êxodo 20, e depois no Novo Testamento nós vemos os mandamentos do Senhor sendo atualizados pelo Senhor Jesus. Antes, esses mandamentos estavam para fora, agora eles estão para dentro. E para que nós pudéssemos cumprir os mandamentos que entraram para dentro de nós, não é? Nós precisamos da força do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero exatamente isso agora, começar essa reunião clamando pelo Espírito de arrependimento. Nós temos alguns lugares, antes de orar, eu quero deixar alguns versículos para você meditar. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, fala o seguinte, vou ler aqui, para nós entrarmos nessa manifestação sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por aquele como se chora amargamente pelo primogênito. É esse espírito que nós vamos liberar no Yom Kippur. É esse espírito que está liberado, Shalom, irmã Daiane, está liberado para nós no Yom Kippur. É sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, somos nós, irmãos. Eu derramarei o espírito de graça e de súplica. Para quê? Para prantearmos aquilo que fizemos com o nosso Cristo. Aquilo que colocamos de pecado sobre pecado na vida dele. Shalom, pastora Cláudia, seja bem-vinda. Então, coisas de pecado sobre pecado na vida do nosso Cristo. Pecado, transgressão, iniquidade. Veja, o Espírito de Deus tem coordenado essa rede apostólica através daquilo que foi trazido. Jefité, pelo apóstolo Alexandre, depois ele trouxe ontem a palavra de arrependimento na profundidade que pecou, e é isso que nós vamos chamar hoje. Espírito que traz sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém, eu derramarei o meu espírito. Um espírito de graça e de súplica, para pranto, para aflição de alma, para falarmos para Deus, nossos relacionamentos foram quebrados e nós não nos importamos.
Aquilo que Cristo veio reaver para nós, que a nossa identidade de filho de Deus foi maculada, foi quebrada, e Cristo, pelo seu sacrifício, me devolveu, e eu não me importo de ficar nos lugares de cativeiro ainda. Fico alisando as minhas feridas, fico procrastinando, fico empurrando a minha vida com a barriga e com distrações. E a segunda coisa que Jesus veio fazer foi trazer verdadeiramente relacionamento, porque aí vai encaixar: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu ser, toda a tua força, e ao próximo. Aí nós voltamos lá. Se não temos a identidade bem resolvida, não poderemos amar a nós mesmos, não poderemos amar os próximos se a nossa identidade não estiver resolvida. Estaremos com raiz de amargura, a personalidade deturpada, e estamos nesse processo de reavermos a identidade que Jesus colocou em nós. Então, isso é Yom Kippur. Não é algo ritualístico, onde estamos preocupados com a cerimônia, estamos ocupados com aquilo que está regendo o nosso interior. Como está o nosso relacionamento com o nosso Deus e com o nosso próximo e conosco mesmo? Então, veja que hoje o apóstolo trouxe arrependimento na profundidade que pecamos. Para quê? Para acertar as dívidas, para acertar as contas. Porque, afinal, nós estamos aqui nesses 7 meses, estamos entrando agora no 7º mês, que é o mês da plenitude, e nós precisamos entender que os próximos meses, ainda que sejam meses de descanso, porque estamos no outono, tem as armadilhas espirituais que o adversário vai querer abrir a boca da sepultura para nos tragar, porque o dilúvio aconteceu nessa temporada. E nós sabemos, pelo Espírito de Deus e por aquilo que conhecemos no mundo, que tem 3 festas que abrem portais terríveis de morte. Os portais de Hades, de abismo, de inframundo, de coisas terríveis, amados, para levar a nossa alma para a sepultura. E por conta disso, Deus fala: passa a tua vista em revista. Não fique com nenhum ponto para que o adversário pegue e te leve para esses lugares. Entra na minha presença e atualiza a tua aliança comigo de confissão, a tua aliança de compromisso comigo. Fale novamente: Pai, eu estou casando, eu quero me casar, estou renovando a minha aliança com o meu Cristo através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário desde antes da fundação do mundo. E nós vamos entrando na eternidade passada e limpamos a nossa eternidade passada e depois celebramos a eternidade futura. Não, tu não vieste, mas tu vieste tabernacular conosco, então tu estás em mim, eu estou em ti, e eu vou passar esse restante de ano cheio da tua presença, até chegar o tempo da primavera, onde eu vou sair para a guerra novamente. Um ciclo perfeito e completo, e de quebrar os ciclos de repetição que o adversário colocou nas nossas vidas. Nós precisamos entender essas coisas espiritualmente. Então, liberada essa palavra de Zacarias 12:10, que o Senhor derrame o espírito de graça e de súplica em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aqui também, em Joel, a palavra de Deus diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Perdão, irmãos, isso também está em Zacarias, capítulo 12:10, depois no 13:12. No 13, versículo 2, ele fala: e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Que tipo de profeta é esse? O falso profeta. Porque o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, buscando o testemunho de Cristo. Em Joel também está escrito isso: tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no seu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque dia do Senhor vem, está próximo. Dia de escuridade, densas trevas, dias de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, geração em geração. Esses somos nós, mas veja o que ele fala aqui, sobre a misericórdia do Senhor. Ainda assim, agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se. Mais um texto para nos chamar a um arrependimento profundo. Joel, capítulo 2, do 12 ao 27. Em nome de Jesus, vai entrando nesses lugares, porque é o convite de Deus. Vocês estão
querendo se aproximar de mim para lavar as vestes, eu estou presente, eu tenho sangue suficiente, eu tenho a porta da misericórdia aberta, eu tenho o meu trono de bondade aberto. Entrem, entrem. Eu quero que vocês se aproximem de mim, para que vocês chorem entre os pórticos e o altar, e vocês falem para mim, perdoem nossas iniquidades. Nós vamos liberar aqui o que é bom diante de ti, que é o sacrifício dos nossos lábios. Oséias capítulo 14. Aí depois, amados, o outro fala a respeito de Ezequiel 36, 25, fala, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Vos purificarei, dar-vos-ei coração novo. Esse é o ambiente, essa é a atmosfera, isso que Deus tem derramado para nós. E aí depois, amados, a promessa de Deus, ele fala assim, eu quero deixar essa promessa de Ezequiel 36 para o final, e em nome de Jesus eu vou me lembrar disso. Agora, olha isso aqui em Romanos, capítulo 2, versículo 1 e 2 e 3. Olha o que Deus fala para você e para mim, para você saber que essa obra não se faz sozinha. Para eu saber que essa obra eu não posso fazer sozinha, porque em João fala, sem mim nada podeis fazer. Quando o Senhor fala da videira verdadeira, em João 15, sem mim nada podeis fazer, então nós vamos depender do Espírito da verdade. Hoje a minha oração antes de vir para cá é Espírito da verdade. Espírito que convence do pecado, da justiça, do juízo, convence-nos nesse dia de expiação, fala conosco, desperta a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, desperta-nos poderosamente para aquilo que é pecado, sim, mas também para a justificação que é em Jesus Cristo, justo pelo injusto, então não vou sair na condenação. Desperta-me para o pecado, para a justiça e para o juízo, porque o príncipe desse século já foi julgado, ele foi expulso. Então, para que tudo isso? Para nós depois celebrarmos a presença do nosso Deus livres, livres da condenação, livres do medo da morte, livre daquilo que o adversário tem de artimanha, num descanso naquilo que Jesus já fez para nós na cruz. É maravilhoso. É maravilhoso. E olha o que Deus fala em Romanos, capítulo deixa eu achar aqui, amados. Romanos, capítulo 2. Aqui fala o seguinte, mas agora vou para junto daquele que me enviou, não isso aqui, é João. Portanto, ele está falando a respeito de nós como julgadores, Shalom, missionária. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que você condena. Aí ele fala, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. E no 3, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Porque às vezes o nosso apontar de dedo, que é o relacionamento horizontal, faz com que haja distância, as raízes de amargura vêm, as águas de morte, liberada pelos espíritos de amargura, vêm contra nós, porque o que é uma mágoa? É uma má água. É algo que vem para nos contaminar. Então, a raiz de amargura, nós pegamos ali aquele óculos do julgamento, e com a medida que formos julgados, nós seremos julgados, e com à medida que medirmos, nós também seremos medidos. Então, aqui ele está falando, você é indesculpável, porque você está colocando um fardo sobre teu irmão, e você não vê aquilo que está no teu olho. Agora, veja lá, o que ele vai falar, tu, homens que condena, você pensa que você vai se livrar do juízo de Deus só porque você está condenando o outro? Ou seja, Adão, você está apontando para sua mulher, mas eu vou conversar com você sobre o teu pecado. Não adianta você jogar o teu pecado sobre a tua esposa. Adianta você reconhecer o teu pecado dentro do teu coração, dentro do teu entendimento, despertar a tua consciência para a consciência de pecado e parar de justificar o teu pecado no outro. Ah, porque foi meu marido. Ah, porque é meu marido. Ah, se meu marido não faz, eu não faço. Ah, se não... Ah, então, é meu marido. Não, irmãos, ou é a minha esposa, ou é o meu filho, é minha nora, ou é isso, ou é o pastor. É o teu pecado. Nós que permitimos. Amados, o Senhor me deu uma palavra hoje. Comissão e omissão. Tem pecados que são por comissão, nós atuamos e fazemos. Agora, tem pecados de omissão. Aqueles pecados que anulam a nós mesmos.
principalmente os pecados do servir para caber e do diminuir para caber. Esses são pecados terríveis, porque pecamos contra nós mesmos. Nós deixamos a identidade que Deus deixou para nós mutilada, envergonhada, enfraquecida. E porque fulano vai me julgar, então eu não assumo tal coisa. Porque o outro fulano também vai me julgar. Shalom, minha querida. Ele vai se colocar ante a mim, vai bater de frente comigo, então eu não assumo tal coisa. Pecados de omissão. Você está vendo teu irmão ir para o buraco, você não fala nada, porque o que é que ele vai pensar de mim? Nós estamos vendo, às vezes, os nossos líderes irem por buraco e nós não falamos nada, ficamos silenciados, porque o que vai pensar de mim? Ai, a pastora Fátima está com umas coisas estranhas, eu não vou falar nada para ela, porque o que ela vai pensar de mim? Pecados de omissão. Você está vendo as coisas indo verdadeiramente de mal a pior, não se posiciona. Isso é não amor, irmãos. É claro que nós precisamos de sabedoria de Deus, humildade para abordar, saber onde é a nossa jurisdição, mas aquilo que é. Por isso que precisamos aqui dentro do nosso ministério ser muito transparentes, porque nós vamos dar conta de cada alma que se chegar até nós. Nós não podemos ser omissos diante do pecado do nosso povo. Irmão, isso é pecado. Irmão, isso aqui não vai dar certo. Irmão, você está se colocando em lugar de risco. Irmão, não, irmão. Não, irmão. Às vezes você vai ouvir da nossa boca mais não do que sim. Mas pelo Espírito de Deus e dentro da lucidez que Ele nos dá, todas as vezes que vamos te aconselhar, não é para te castrar, nem para te puxar para trás, mas é para te proteger. Tenha cuidado com a sua vida espiritual. Você quer fazer? Vá fazer, mas tenha cuidado. Irmãos, só Deus sabe o quanto eu apanhei, porque eu queria fazer. E fui entrando nos lugares, fui fazendo. Teve vez do próprio Deus me dar sonho. Filha, você ficou presa nas dimensões da Aparecida, a qual você foi afrontar. Vieram 2 guardiões me perseguir, irmãos. 2 guardiões, e eu perdi o sapato da paz. Não conseguia mais andar em paz. Porque eu não tinha ninguém para... Exatamente, não tinha ninguém para me ajudar. E eu achava que as pessoas que falaram pode fazer estavam comigo e não estavam. Então, quando eu me enrolava sozinha. Então, tenha certeza de que aquilo que queremos trazer dentro desse ministério, a não ser que venha um espírito de engano contra nós, e o Senhor nos livre de todo estarmos enganados, iludidos, encantados, que o Senhor nos livre disso. Talvez essa seja uma excelente oração para você fazer para a sua liderança. Mas quando vamos pontuar algumas coisas para você, pode ter certeza que a nossa intenção é te proteger. É falar para você, irmão, tenha cuidado. Pode ir mais devagar. Quem tem fé não se apressa. Pecados de omissão. Pecados de omissão. Nós ficamos com medo que os outros vão pensar e nós vamos nos mutilando. E aí ele está falando aqui, ó, Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou despreza a riqueza da sua bondade, a bondade de Deus. A riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando nós estamos ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Então, o que você vai fazer? Antes de começar a falar, Senhor, eu me arrependo, você vai falar, Espírito da verdade, és tu quem me conduz ao arrependimento. Eu não tenho condições de ver os meus pecados em oculto, não tenho condições de ver os meus pecados por ignorância. Ignorância, irmãos, o nosso apóstolo está pregando aí hoje à noite, às 6 horas. Quem achar que deve assistir, assista. Está sendo muito bom, muito libertador. Pusemos ali a lista de pecados. Você pode se basear nela se você quiser. Estamos trabalhando em equipe, somos um povo. Então, se você quiser usar, use, mas preste bem atenção com qual espírito nós vamos nos apresentar diante de Deus. Porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Nós não temos condições de olhar aquela porcaria que é o pecado, a transgressão e a iniquidade, como o apóstolo Alexandre falou hoje, e os desdobramentos do pecado, sem entendermos verdadeiramente o pecado como ele é. Só o Espírito de Deus pode fazer isso diante dos nossos próprios olhos. Só o Espírito de Deus pode abrir os nossos olhos, e como fala aqui em Ezequiel 36, e vós tereis nojo das vossas práticas. Como nós teremos nojo? Porque o Espírito Santo foi expandido dentro de nós. Nós vamos ver o pecado como o Espírito o vê.
Nós veremos a nossa defraudação diante do Senhor, a nossa ignorância em relação a Ele, o abafarmos o Espírito Santo de Deus. Ele está falando, a gente deixa Ele falando sozinho. Ele está vindo nos chamar para algo e nós falamos, não, 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 sou mais santo do que tu, fica aí. É desse tipo de manifestação que eu estou falando. Porque o Senhor veio resgatar o que perdemos no Éden. E o que perdemos no Éden foi identidade e relacionamento. Não se iluda. O que nós perdemos no Éden não foi a prosperidade desse mundo. O que nós perdemos no Éden não é aparecer na mídia. O que nós perdemos no Éden não foi uma veste comum para as mulheres. Não foi uma beleza apenas que perdemos no Éden. Nós perdemos a identidade de Deus dentro de nós. No Éden, nós perdemos a vontade de nos relacionar com as pessoas livremente. No Éden, nós perdemos aquele senso de ser culpado dos próprios atos, de ser responsabilizado pelos próprios atos e não lançar a culpa no outro. No Éden, foi colocado em nós aquilo que é da serpente. E nós precisamos encarar isso de frente e parar de defender a nossa natureza maligna, caída, maldita. Lance fora todo o orgulho. Lembra quando começamos esses dias falando a respeito de Leviatã? Você não pode vencer Leviatã com determinados tipos de oração, mas com um coração quebrantado e contrito, porque já vai dar contra a natureza dele. Quando Satanás falou, olha, coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, é a árvore da independência. É a árvore da rebelião, da rebeldia, da egolatria, é a árvore do pecado, da morte, da iniquidade, da transgressão. Ai, pastora, mas é bem, é bom o que está acontecendo, mas está morto. Deus não está nisso. Não é porque, é bem, vai fazer bem para o fulano, para o Beltrano, mas Deus mandou fazer. Não adianta, irmãos. Se nós andarmos com um espírito de independência de Deus, você pode fazer a obra que for, mais enfeitada que for, mais bonitinha que for, vai queimar. Ei, vai queimar. Madeira, feno, palha, motivação errada. Vai queimar. Eu estou falando porque quanta obra minha o Senhor tem queimado. Qual a tua motivação? Minha apóstola. Então, é sobriedade. Porque as trevas têm coberto o mundo. Isaías 60, como pregamos na terça-feira. E o espírito que atua no espírito das trevas, da treva, a escuridão que cobre o mundo, é o espírito de loucura. Sobriedade. Não fuja. Então, agora você vai falar com Deus. De todo o teu coração. Espírito Santo, não sou capaz dessa obra. Espírito Santo, não sou capaz de enxergar um palmo diante do meu nariz. Mas o Senhor está aqui no nosso meio. Vem com o peso da tua glória. Feche teus olhos e comece a orar. Você vai orar só por você. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por mim. E oro também pelo meu povo. Porque verdadeiramente tu trouxeste, ó Rei da Glória, altares para serem levantados, ó Deus, em pureza, em santificação, em purificação verdadeira, em limpeza, como teu filho falou, com perdão de pecados, com purificação e com limpeza. Nós estamos aqui, Senhor, para sairmos dos pecados, das transgressões e iniquidades. E é por isso que dependemos de Ti, Espírito da verdade. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Iribatashia, por favor, vem visita-nos, somos o teu povo. Não estamos aqui de motivo próprio. Entendemos que o Senhor nos trouxeste para este lugar. Entendemos que o Senhor, o nosso Deus, nos tem trazido para este lugar, onde tu vais falar conosco face a face nesses dias, ó Deus, ainda que já perdoados nesse dia de Yom Kippur, vamos sair celebrando, mas o Senhor vai trazer à memória as nossas vidas para falar, lance fora, você já foi perdoado, lance fora, você já foi perdoado, porque estaremos num descanso tão tremendo, porque as nossas obras, Senhor, não serão sustentadas diante daquela manifestação que tem para os próximos dias, mas a obra daqueles que descansam, essa se sustenta, porque o adversário não pode
querer comer e levar para as trevas aquilo que já está morto. Essa é a realidade, como diz a nossa amada missionária Geni, eis aí uma chave. Satanás não pode levar para a morte aquilo que já morreu diante de ti. E é isso que nós te pedimos hoje, abate-nos, Senhor. Abate-nos. Há 2 lugares de morte. Jacó, quando estava indo para se encontrar com seu irmão, ele poderia morrer pela espada do irmão. E se ele ficasse, ele teria que morrer pela espada de Labão, porque o rosto de Labão não lhe era favorável. Mas Jacó, numa atitude inusitada, tremenda, poderosa, decidiu onde morrer. Ele foi para o vale de Jaboque. E ali ele falou: muda meu nome, muda minha sorte, muda minha identidade. Fala teu nome para mim, Senhor. Mas ele, ó Pai querido, nessa guerra, ele recebeu um nome, Pai querido, uma mudança de DNA. O Senhor o tocou fisicamente. O Senhor o envolveu no teu DNA, Senhor. Tu deste um toque. Todas as vezes que Jesus dava um toque, ele estava curando algo no Novo Testamento. Assim também no Velho Testamento, cada vez que tu tocavas, tu estava mudando a nossa maneira de caminhar, de andar, de ver as coisas, trazendo vida. Então o Senhor, ele foi para o lugar de morte certa, o Vale de Jaboque. Ele foi para Peniel. Teve um encontro com Deus ali. E a sua identidade foi mudada. Não morreria pela espada de Esaú, não morreria pela espada de Labão, mas ele decidiu morrer, Senhor, saindo dos ambientes do futuro, que era o encontro com o irmão, e do passado, que era o encontro, ou ficar ali com Labão. Senhor, é isso que nós estamos te pedindo hoje. Que nosso ego, o nosso eu, a nossa egolatria, aquilo que atrapalha os relacionamentos que temos diante de ti, diante dos nossos irmãos, caiam por terra. Em nome de Jesus. Espírito da verdade, vem com potência, vem com força. Oh, vem com o peso da tua glória e veste-nos novamente. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Oh, Kalatekalai. Esse é o Espírito do nosso Deus, ele está neste lugar. Nós precisamos pedir para que ele agora nos visite. Você coloque a mão no teu coração e você vai falar uma oração de ousadia diante do Senhor. Peguei os estudos das irmãs dos outros dias e comecei a fazer algo. O Senhor falou para mim: eu não quero nada disso, vai orar. E eu fui orar ao Senhor. E ali nós fizemos renúncias para todos nós que aqui estamos. Fizemos decretos, mas num ambiente de muita paz. Então é isso que nós queremos falar hoje para Deus. Deus, visita agora. Você pode falar aí diante do Senhor, o teu Deus: Senhor, visita agora os recônditos da minha alma, porque tu te agradas da verdade no íntimo. Eu preciso ser visitada no meu íntimo. Nesses dias que estivemos em Goiânia, o apóstolo pregou a respeito dos lugares altos, onde os reis, vários reis entraram, eles iam e limpavam, purificavam o país, mas não iam e não destruíam os lugares altos. O que são os lugares altos que ele trouxe para nós? Essa é aquela genealogia comportamental, é a genealogia de maldições hereditárias, é a genealogia daquilo que vem contra o nosso corpo. Esses são os lugares altos, os lugares de comportamento onde a tua família e a minha família levantaram os seus altares. E uma das coisas que Deus falou hoje para nós: eu quero que você entre na minha presença e purifique o teu altar. Então você vai falar para Deus: Deus, eu trago a genealogia da minha família, nas maldições hereditárias, na epigenética, que são os comportamentos, e naquilo que é meu corpo físico, nas enfermidades e deformidades. Eu quero que o Senhor limpe o meu altar. Aquilo que eu contribuí para deixar os lugares altos da minha família mais e mais fortalecidos nessa geração, nesse dia, nesse Yom Kippur, onde o meu rei, o meu príncipe está na porta me esperando. É um sábado solene. Eu quero estar diante de ti agora e pedir para o Senhor: quais são os nomes das tuas famílias? Na minha aqui é Monteiro, é Góes, é Pavanello, é Araújo, é Mavale. E a família da minha nora é Brito, é Felício. Qual que é o outro nome? Brito, Felício.
E tem mais um nome, Brito, Felício e Silva. Vai apresentando diante de Deus, Senhor, o altar, lugares altos, comportamentos são repetitivos. Na minha casa, o que tem na minha casa, veja o que tem na tua casa. Na minha casa tem justiceiro. Na minha casa tem um povo cheio de orgulho, um povo que sabe mais do que os outros. O que tem na minha casa? Um povo com a promiscuidade tão grande, espírito de divórcio, espírito de falência financeira. É isso que tem na minha casa, mas o Senhor está falando, eu estou aqui. Eu já abri a porta. Eu sou como um príncipe. Eu estou com o meu sangue disponível. Precioso sangue de Jesus fala continuamente a meu favor. Já está aberto, o novo e vivo caminho já está aberto. O sumo sacerdote, o apóstolo da nossa confissão está aqui. Nós vamos entrar diante dele falando os altares da minha casa, esses altares nos lugares altos, de comportamentos, de maldições hereditárias, de corpos adoecidos, machucados, maculados. Senhor, passa agora com o teu sangue, o sangue desse dia que estamos trazendo em memória diante de ti. Entra na eternidade passada, onde a minha família, dia após dia foi levantando, cultuando, adorando, invocando, cantando, clamando pelos falsos deuses, se misturando com algo que o Senhor falou, não, isso não é um bom comportamento, mas eu estou aqui, eu quero esse comportamento, e nós, na nossa carnalidade, na nossa naturalidade, estamos reproduzindo isso. Não, Senhor, aqui agora. Limpa o altar. Nesses 3 aspectos. Meu altar diante de ti. Meu altar diante dos meus irmãos. Meu altar diante de mim mesma. Tira de mim os pecados por comissão. Tira de mim os pecados por omissão. Tira de mim os pecados de ignorância, onde eu não quis saber do que é a tua lei. O Senhor fala, porque tu rejeitaste conhecer a minha lei, eu te rejeitarei para que tu sejas sacerdote a ti e aos teus filhos contigo. Pesada essa palavra. Meu Deus. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Que o sangue de Jesus venha sem detença. Ele bateu em cá. Oh, Espírito da verdade. Agora, tu que pegaste todo o sangue de Jesus e pelo teu Espírito, tu mesmo, Espírito eterno, apresentaste diante do Pai. Agora vem com este peso de glória, com esse peso de perdão, com esse peso sacerdotal que é no sumo sacerdote que se entregou uma vez para sempre. E nós, em memória, estamos falando a corpo, a sangue, para nós nesse dia, nossos altares sejam purificados. Em nome de Jesus. Estenda essa oração para o santuário que somos nós, no todo. Agora, meu espírito, a minha alma, meu corpo, sou teu santuário. A tua palavra me diz lá em Jeremias 17, trono de glória exaltado é o trono do Senhor. E o santuário de Deus está ali. Nós somos o santuário de Deus e estamos no trono com Cristo. E vamos pedir santidade ao Deus vivo, venha. Venha em mim, muda a força do meu geracional. Queremos sair das almas geracionais, dos espíritos gregários. Queremos sair dos guardiões de linhagem, eu e a minha casa. Queremos sair desses lugares malditos. Queremos limpar os lugares altos, onde os ídolos se formaram. Meu santuário, eu sou um santuário santo. Senhor, vem e revela-me. Mostra-me os pecados em oculto. Livra-me da soberba. Livra-me da autojustiça. Quebra em mim a força da autojustiça e de justificação dos meus próprios pecados, porque eu os amo, porque eu gosto deles, porque eu faço uma exaltação a eles. Eu declaro que eles são mais importantes do que o Senhor. Muda o meu altar, muda o meu santuário, porque eu habito num lugar santo. Trono de glória exaltado. É neste lugar que eu estou assentada. E eu quero coadonar com este lugar.
Eu quero me unificar com este lugar, em nome de Jesus. Emoções curadas, saradas. Ei! Comportamentos santos, separados, sem mistura, puros, limpos, perdoados. Em nome de Jesus. E aí depois a palavra de Deus fala, também a farás pelo sacerdote. Agora ora pela minha vida. Quem estou em outros pastores, outros líderes, além de a minha vida e a vida do apóstolo Alexandre agora. Quem tem conexões, como a irmã Geni, tem conexões com as torres de intercessão, tem algumas que ela lidera, tem outras que ela se submete. Missionária Fátima, que tem os seus pastores amados ali, pastor Gustavo, pastora Cláudia. Em nome de Jesus, ore pelos seus líderes. Eu oro agora, da mesma maneira, os lugares altos dos meus apóstolos, Éder Gregório, Luciana Gregório, seus filhos, Ariel, a sua nora Vitória, o Caleb que virá, e a Micaela. Em nome de Jesus, tudo quanto esses homens e essa mulher de Deus, ó Rei da Glória, essas mulheres de Deus colocam na tua presença. Que esses lugares altos sejam visitados agora, no espírito, na alma e no corpo, e haja uma purificação, haja uma destruição, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Clamamos pela nossa liderança, Rede Apostólica Chema, Brado dos Leões, a manifestação dos louvores que estão sendo produzidos por este povo, as viagens, as conferências, as escolas, em nome de Jesus, sejam levantados diante de ti altares, clamor, e pranteá-lo-ão como quem pranteia pelo unigênito, como quem pranteia, como quem chora pelo primogênito. Ei! Estamos clamando pela nossa geração, pelo nosso povo, pela nossa liderança. Compadece-te, orai! Compadece-te! Não nos imputa pecado, Rubachia! Oh! Oh! Espírito da verdade. Como agora, a nossa denominação, a nossa tribo, Ministério Morra, nossa denominação, meu Deus, a nossa gente, meu Deus, como nas tuas mãos. Não nos permita nos perder da tua amor, da tua vontade, do teu propósito eterno. Compadece de nós. Diante de ti somos como o vermezinho de Jacó. Compadece-te. Livra-nos do mal. Livra-nos do homem violento. Livra-nos queixais das trevas. Livra-nos de envergonhar o teu nome e de quebrarmos relacionamentos por conta de soberbas, por conta de não sabermos lidar. Livra-nos de nos distanciarmos de ti e andarmos o nosso caminho sem a tua voz. Que o espírito da profecia esteja no nosso meio. Não porque saibamos profetizar, mas porque o espírito, o testemunho do Cristo vivo está em nós. Por favor. Por favor, meu Deus, compadece-te. Compadece-te. Compadece. Misericórdia de nós. Compadece-te. Compadece-te. Pai, em nome de Jesus, como congregação agora, como um só homem, apresentamos-nos diante de ti, famílias inteiras, nações, ó Rei da Glória, que dentro da nossa jurisdição, considera isso só a nossa jurisdição e a do nosso apóstolo. Em nome de Jesus, as nações.
aquelas que tu nos dás para alcançar. Pai querido, e toda a nossa congregação e a rede que nos cobre. Pai querido, e a nossa rede, por favor, por misericórdia, visita cada família representada. Visita o passado e visita o futuro, que é cheio de esperança, cheio de glória. Visita o passado para quebrar cadeias, grilhões, Pai, geracionais, Senhor. A movimentação no comportamental, que é de pai, que é de mãe, que é de tio, que é de avó. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. Vai visitando, papai, os espíritos familiares, vai quebrando as maldições hereditárias, Senhor. A força dos guardiões de linhagem, que tempo após tempo, temporada após temporada, vem cobrando o seu pedágio. Esse eu vou usar para perpetuar a iniquidade, a transgressão e o pecado. Essa eu vou usar para perpetuar o pecado, a transgressão e a iniquidade. Não, Senhor, tira de nós assim, irmã, por favor. Ó, Cordeiro Santo, vem sobre nós. Vem com o peso da tua glória, vem com o teu sangue, precioso sangue que fala continuamente a nosso favor. Fala sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, do maior ao menor, do mais velho ao mais recente, ao mais novo. Daquele, ó Pai querido, que tem nos seus ombros conquistas de muitas e muitas cidades, e daqueles que têm sobre os seus ombros a conquista, Pai querido, da sua casa, da sua família. Em nome de Jesus, meu Deus. Aqueles que têm uma dracma, um talento só para multiplicar, e aqueles que têm 2, aqueles que têm 5, visitam. E que o nosso relacionamento contigo esteja em ordem. Como Gideão fez um altar de paz, nós queremos fazer um altar de paz contigo. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus. Nós vamos entrar esse Yom Kippur, irmãos, com celebração, com gratidão, com aliança, com algo de retribuição. Você vai mexer no seu bolso, vai falar para Deus, Deus, é de acordo com aquilo que tu me prosperaste. Eu quero nesta festa me envolver financeiramente. Se você não tem uma semente, você vai pedir para Deus, gera uma semente para mim. Irmão, estou te dando uma palavra. Se você não tem semente, gere uma semente. Teve uma irmã que ela se sentiu tão tocada por Deus e ela pôs no coração que ela queria um valor para dar numa determinada ocasião, que ela falou, eu não tenho, mas eu vou vender marmita para dar essa quantidade que ela pôs no coração, que Deus colocou no coração dela. Eu não estou interessada em teu dinheiro, não, porque Deus tem nos suprido abundantemente. Eu estou interessada em que você cumpra o princípio da palavra de Deus e seja destravado pela obediência. Não é porque você está dando dinheiro para comprar, não. É porque Jesus já fez. E porque eu e você vamos entrar em retribuição diante do Senhor. Senhor, eu quero retribuir todo o bem que o Senhor tem me feito. Irmã, você não sabe da minha condição. Meu marido não me dá dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. E falamos tantas coisas. Eu não estou falando para você argumentar a tua realidade passada. Eu estou falando para você crer no Deus que está te falando. Semeie algo. Às vezes Deus vai colocar uma quantia tão petitica para você, você vai falar, é irrisório isso. Não importa, não é valor. O que tem nisso que você vai ofertar ao Senhor é a semente. Não importa valor. Eu ouvi um testemunho do irmão que ele mandava para a antiga paternidade nossa, R$1. E teve um dia que ele falava, ele ficou cafifado. Quem será que me manda esse R$1? E um dia ele estava no banco e ele encontrou com esse irmão. E ele falou, é você? E o irmão falou, eu tenho vergonha, isso eu. R$1. Porque no pouco, não despreza os pequenos começos. Eu não estou falando de quantidade de dinheiro, estou falando de semente. Semeie de acordo com aquilo que o Senhor te der. Arranque a avareza do teu coração. Tenha disponibilidade de falar, Deus, eu estou disponível. Me envia uma semente, deixa Deus ser Deus. E Deus se inspirar. Porque às vezes você vai precisar pôr a mão na massa, mas às vezes você não vai precisar. Deixa Deus ser Deus. E é uma das coisas que nós precisamos nos arrepender demais. Que é de um relacionamento superficial com o nosso Deus.
que é o relacionamento vertical. Não conhecemos a Deus. Desistimos no meio do caminho. Deus fala, vai orar por fulano. Aí o gigante levanta. Aí você desiste no meio do caminho, fica perdido, perdida. Estou falando de você, não estou falando de mim. Projetos que Deus entregou na tua mão e na minha mão, exatamente, irmã Lília. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Não despreze pequenos começos. Não fica olhando, ai, porque é muito pouco. Isso aí é a tua autoimagem falando, viu? Tua autoimagem que está falando. Porque Deus está falando para você que é semente. Quem está falando para você é a tua autoimagem. Ai, vou ficar com vergonha. Autoimagem. Por quê? Você dá um montão para sair bem na foto? Então, irmãos, às vezes Deus dá um projeto para você fazer. Tem uma pastora aqui que falou, Deus me deu um projeto. Eu não sei se já encerrou o projeto dela, mas vou usar o exemplo de levar mulheres até salão de beleza, e ali tinha algo, tinha uma comidinha, tinha um negócio ali, e ali a mulher saía como uma princesa. E ali tinha ministrantes, eu estava ali envolvida. Se Deus não a mandou parar, por que parou? Eu não sei se Deus mandou ou não, mas estou usando como exemplo. Às vezes Deus põe projetos pesados na nossa mão. Projetos de resgate, de restauração. Aí nós olhamos para o nosso umbigo. Eu não posso. E quem falou que Deus está contando com você? Deus está contando só com uma coisa de você: humilhação. Vai se humilhar. E às vezes nós estamos distraídos, correndo atrás do vento, preocupados com nossos próprios problemas. Ah, porque aqui está doendo, ali está doendo, não sei na onde está doendo, não sei mais o que está doendo, está tudo doendo. E Deus falou, por 7 vezes derramei meu sangue para que você não andasse em dores. Mas somos omissos com o poder do nosso Deus. Então é dessas coisas que nós precisamos nos arrepender. O nosso relacionamento vertical com Deus. Porque o Senhor, a mulher que o Senhor me deu, o Senhor é culpado da minha mazela. Quem mandou o Senhor me dar ministério? Quem mandou o Senhor me dar esse carro? Porque agora eu estou endividado. Quem mandou o Senhor fazer não sei o que lá? É a mulher que o Senhor me deu. Põe o nome da mulher aí, qualquer coisa que você achar que é pertinente. A culpa que nós estamos tributando a Deus. Deus não falha, Deus não erra, Deus não atrasa e Deus não muda. Ele continua sendo o Senhor. Com amor eterno nos amou, com laços de misericórdia nos atraiu, com cordas de benignidade tem nos aproximado até o teu coração. Então o Senhor está no chão. Para esse lugar. Vamos fazer essa oração. Senhor, eu quero deixar de te ver como um Deus mau, como um Deus que não é suficiente, um Deus que não se importa comigo. Eu quero tirar essa religiosidade, essa idolatria da minha vida. Eu quero tirar a imagem falsa que eu construí do Senhor. Eu quero entrar em tua presença e ver como o Senhor é. Limpa os altares, a feitiçaria que me engana e me ilude todos os dias. De eu querer um Deus de acordo com a minha caixinha, como Saul queria, como a irmã missionária Geni pregou também. Enfiado numa caixinha da feitiçaria, da cobiça, da idolatria, da teimosia. Senhor, eu preciso te ver como tu és. Como tu és. Não quero te minimizar na tua santidade. Ah, Deus não se importa. Deus me entende, ele te entende. Isso não quer dizer que ele concorde. Tem uma distância. Deus sempre nos entende, porque ele não é burro, ele é inteligente. Ele nos entende. Ainda a palavra não me chegou na boca, tu já conheces. Ele entende. Mas isso não quer dizer que ele esteja dando aval. Isso não quer dizer que ele esteja tudo bem. Ele entende, mas ele pode muitas e muitas vezes não concordar. Porque é uma imagem errada, falsa, que a dor colocou dentro do teu coração. O trauma colocou dentro do meu coração. E ele está falando para mim e para você, tem um trauma. Eu quero mostrar quem eu sou. Gideão tinha um trauma. E ele fez paz com Deus. E Deus tirou o trauma do coração. Você é indesculpável diante de Deus. Eu também sou indesculpável.
quisermos pecar pelo pecado da omissão, o Senhor vai falar, você intencionalmente está me negando, porque você não quer abrir mão dos seus ídolos, porque você está sendo esclarecido de quem eu sou. É um pecado grave. Porque isso já é transgressão e iniquidade. Porque aí já estamos bolando como vamos defraudar Deus na pessoa que Ele é. Como vamos imputar culpa para Deus na pessoa que Ele é, tendo Ele já nos esclarecido que Ele é um bom Deus, que Ele é nosso Pai, que Ele é nosso marido, que Ele cuida de nós, que Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele não é menino. Teve uma vez que veio uma profeta e falou, pensas tu que eu sou menino? Às vezes nós pensamos que Deus é menino. Meninice, nós é que temos no coração. Deus não. Vamos nos arrepender agora. Diga comigo, Pai, em nome de Jesus. Entra nos lugares altos. Nos lugares altos que eu construí. Tu não és menino. Tu não erras. Tu não chegas atrasado. Tira toda a má visão que eu tenho de ti. Toda a falsa visão que o adversário, desde o Éden, colocou em mim, através de Adão e Eva. Eu quero declarar que a regência de Adão não está mais na minha vida, mas a regência do Filho, que me revela o Pai, está na minha vida. E ele me mostrará o Pai. O Espírito me revela Cristo. Cristo me revela o Pai. Porque quem vê a Cristo, vê o Pai. Quem tem Cristo, tem o Pai. E essa é a vida eterna. Que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a quem Tu enviaste. Então eu quero conhecer o Senhor. Eu conheço e prossigo em conhecer o Senhor. Eu quero um Oséias 6,3 na minha vida. Faz, Senhor, isso. E eu quero renunciar. Eu quero declarar falido na minha vida toda idolatria, toda feitiçaria, toda obra de Jezabel, de encantamentos, e toda obra de Beelzebul, no farisaísmo. Em nome de Jesus. Que eles sejam sentenciados e desraigados da minha vida pelo poder da confiança que eu estou colocando agora em Deus. Porque eu decido sossegar. Eu decido confiar. Eu decido me tranquilizar. Eu decido estar pacificada. Em nome de Jesus. Eu decido receber. Porque Ezequiel 36 fala a meu respeito. Em nome de Jesus. Levante as tuas mãos em posição de receber. Pai, a tua palavra me diz que tu me dás coração novo. E tu colocas dentro de mim o teu espírito novo. E que tu tiras de mim o coração de pedra. E me dá o coração de carne. Eu recebo. Em nome de Jesus, em qualquer área que haja um coração de carne, ou aliás, um coração de pedra na minha vida, usa o martelo e esmiuça a penha. Pai, em nome de Jesus, põe dentro de mim o teu espírito e me faça andar nos teus estatutos e que eu guarde os teus juízos e os observe, porque Cristo, que eu me alimento dele, já os cumpriu. E todo o cumprimento da lei está em Cristo, do qual eu como dia após dia. E eu posso negar a mim mesma. Aleluia. Vem, Senhor, e faz com que eu habite na terra que tu me deste. Para que tu sejas o meu Deus e eu seja o teu povo. Em nome de Jesus. Livra-me de todas as minhas imundícias. Faz vir sobre mim o trigo e multiplica a minha vida. Não traga fome mais sobre nós. Em nome de Jesus. Multiplica o fruto das árvores e a novidade do campo.
para que jamais eu receba o opróbrio da fome que há entre as nações. Então, Pai querido, hoje eu estou me lembrando dos meus caminhos e estou tomando aversão, nojo deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E tu faças, então, essas boas obras que tu disseste aqui em Ezequiel, que tu vais fazer a meu favor, em favor da minha casa, a favor do meu altar, a favor do santuário, a favor dos sacerdotes, os quais tu tens colocado sobre a minha vida. Faz também sobre a tenda da congregação, a minha denominação no qual eu congrego. Faz também sobre os meus irmãos. Em nome de Jesus, estou te pedindo para que tudo isso seja para a tua glória e eu seja uma noiva ornamentada, bonita, perfumada, adornada com as vestes do príncipe da paz. E que os meus adversários, porque eu me achego a ti, pelo teu amor, sejam todos, pela tua espada, sentenciados. Em nome de Jesus. Estou em descanso. Não lutarei as guerras desnecessárias, mas descanso no pão, mas descanso no sangue. Descanso no corpo, descanso no sangue. E eles unidos dentro de mim. Quando eu tomo esses elementos e eles se juntam dentro de mim, o poder da ressurreição vem e eu estou vivo para Deus. Morta ao pecado, aos pecados, e viva para Deus. Eu te celebro, Jesus. Eu tomo do pão, eu como do pão e tomo do vinho. Em nome de Jesus, faça isso. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E agora, queridos, nesses próximos dias, estaremos ali, nos tabernáculos do Senhor. Então, em nome de Jesus, aproveite essa temporada. Saia daqui alegre. Saia daqui falando, ele habita em mim, ele habita em mim, eu habito nele. Deus eterno é a tua habitação. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Ele me preparou morada para que onde eu estivesse, onde ele estivesse, eu estivesse também. Ele disse que eu estou assentado com ele nas regiões celestiais. Então eu posso trazer o céu na terra. Nesses dias de tabernáculo, eu estou livre. Esse tempo, esse mês que se iniciou e agora já está nesse dia, verdadeiramente me produziu vida. Eu não serei visitada nem pela acusação e nem pela condenação. Eu não serei visitada pelos abismos que os próximos meses têm. Abismos para me levar para os lugares de morte, para eu negar a paternidade de Deus sobre a minha vida, que é o falso pai, em dezembro, lembra? Para negar o meu Deus e entrar na jurisdição do falso pai. E também não vou negar os pais que o Senhor colocou nessa temporada sobre mim, porque essa é a caça da temporada contra os pais. Começou em agosto, vai até dezembro. Tenha cuidado. Amém? Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor levante a luz dele sobre o nosso rosto e nos dê a bênção da paz. Glória a Deus. Se você puder, aplauda o Senhor aí na sua casa. Eu vou aplaudir aqui. Eu aplaudirei ao Senhor no meio do seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Fiquem com Deus. Amanhã voltamos já com o início dos tabernáculos. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, amanhã às 3 horas. Para a glória de Deus, hoje à noite, temos o culto com algum pregador, em nome de Jesus. Amanhã, às 3 da manhã, o apóstolo Alexandre, com a oração da madrugada e a palavra. Às 7h30, Oséias, ele vai trazer arrependimento por identificação, é muito importante.
para aqueles que querem purificar o altar da sua casa. As pessoas às vezes não estão em linha com aquilo que você já conhece, mas você pode ajudá-las a estar em linha, entrando por identificação, se arrependendo dos pecados dela. Vai ser uma excelente ministração. E depois à tarde, às 3 da tarde, estaremos juntos novamente. Shalom, shalom. Deus os abençoe com a graça do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigada, Jesus. Bendito seja o nome da tua glória. Shalom, shalom, minhas amadas que estão aí. Glória a Deus.